exigiram a retirada dos cartazes que citavam parlamentares. No Rio de Brastemp Janeiro, Computadores, manutenção de computadores e notebooks, impressoras, recarga de cartuchos é com a Blaster Computadores, lá no Chibatão, ao lado da Dutra. Conheça Blaster Computadores, aberto das 8 às 10 da noite de segunda a sexta e aos sábados das 8 da manhã às 8 da noite. Blaster Computadores. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Olá, amigos da TV Cidade, muito bom dia a vocês. Bom dia a vocês, caríssimos amigos, irmãos espíritas. E bom dia a vocês também que não são espíritas de outras religiões. Sejam todos bem-vindos ao programa Momento Espírita. A você também que gostaria de saber um pouquinho mais com referência à sua existência, da onde você veio, o que você é e para onde você vai. Então aqui o objetivo do programa é explanar sobre a doutrina espírita e esclarecer a você, meu amigo telespectador e telespectadora, um pouquinho mais sobre essa grande revelação chamada doutrina espírita. Ao nosso lado nós temos nosso companheiro, o Ismael da Silva Costa, que nos auxilia com a sua participação especial no programa Momento Espírita, nos orientando e nos esclarecendo sobre a doutrina espírita. Tudo bem com você, Ismael? Bom dia a você, bom dia a todos nós. O que você tem a falar hoje sobre a doutrina espírita, além do seu bom dia? Bom dia, Edgar. Bom dia, amigos que nos assistem. Para nós é uma honra, uma alegria muito grande, esta oportunidade que nos é ofertada de trazer as considerações espíritas ao conhecimento daqueles que nos honram nos assistir. Esperamos que o programa da manhã de hoje possa ser esclarecedor, possa ser consolador e possa contribuir para tornar a sua vida melhor, possa tornar a sua vida mais instrutiva, que possa entender que Deus, em sua misericórdia e na sua bondade infinita, jamais nos desampara e está presente na nossa caminhada. Um bom dia a todos. Olha que maravilha, né, Ismael? Quando você fala assim sobre a doutrina, é muito interessante, porque nós necessitamos de conhecimentos para saber qual a finalidade de nossa existência. E nada melhor do que isso, conhecendo os 5 livros da codificação espírita, da doutrina espírita. Hoje, nós estamos aproximadamente, hoje é dia 15, né, não, Ismael? Dia 15 hoje? Dia 15. Daqui a 3 dias, seria dia 18, e nós iríamos completar e vamos complementar 158 anos do primeiro livro da codificação, o chamado Livro dos Espíritos. Daqui a 3 dias nós estaremos fazendo o aniversário da codificação 1, que seria o Livro dos Espíritos. Foi feita ela, o primeiro livro, em 1857. Então, em 1857, nós temos a elaboração do Livro dos Espíritos, exatamente no dia 18 de abril de 1857. Em 1861, nós tivemos a confecção do Livro dos Médiuns. E 1864, o Livro dos Evangelhos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E 1865, nós tivemos a confecção do livro O Céu e o Inferno. Encerrando o Pentateuco, em 1868, nós tivemos o livro A Gênese, complementando aí os 5 livros da codificação da doutrina espírita. Evidentemente que foi feito também a outros livros, principalmente um livro chamado O que é o Espiritismo, confeccionado por Allan Kardec também, né, Ismael? Correto. Então, são livros que foram codificados por Allan Kardec. Allan Kardec teve o papel principal de elaborar a pergunta e elaborar a resposta.
segundo as suas informações obtidas do mundo espiritual, através de médiuns que o auxiliaram naquela época. Não só na cidade onde ele vivia, Paris, como também em outras cidades, recebendo as informações de outros médiuns que também estavam atuando para a elaboração da codificação espírita. Então, o papel de Allan Kardec, que na verdade o nome dele não era Allan Kardec, é um pseudônimo, o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, um professor, um catedrático da escola do Jean-Jacques Rousseau, do Pestalozzi, que recebeu essa influência da Revolução Francesa de 1789. E ele teve a sua educação no Instituto Pestalozzi, elaborando aí o seu embasamento cultural, o seu embasamento intelectual, para posteriormente utilizar todo esse conhecimento para a codificação do livro espírita. Bom, sabemos também que Allan Kardec elaborou vários livros, entre eles Iniciação à Aritmética e Iniciação à Matemática. Era um professor catedrático, falava inglês, falava francês, falava holandês e falava alemão, um poliglota, uma pessoa extremamente intelectualizada e, consequentemente, embasada para codificar a doutrina espírita. Bom, nós temos que lembrar também ao amigo telespectador e amiga telespectadora que nós temos um telefone 981010014, onde você, amigo telespectador, pode acessar o telefone e elaborar uma questão, uma dúvida, e apresentar a sua pergunta diretamente ao programa Momento Espírita. Nós teremos o imenso prazer, a honra de receber o seu questionamento e ao vivo vamos fazer a sua resposta. Você também pode acessar, se você tiver ao seu alcance, o computador. Nós temos aqui um computador notebook à sua disposição, onde você pode acessar o programa Momento Espírita através do e-mail Edgar, com demudo no começo e no fim, _figueiredo@bol.com.br. Tudo isso em letras minúsculas. Você pode nos acessar e teremos mais uma vez um imenso prazer em responder a sua pergunta. Bom, quinta-feira agora, quinta-feira próxima, nós teremos aqui a visita de um representante do Centro Espíritas Irmãos Samaritanos. O bairro do Centro Espírita Irmãos Samaritanos, o Ismael acho que sabe. Você sabe qual é o bairro lá, Ismael? É próximo ao bairro do Morumbi. Próximo ao bairro do Morumbi. E nós teremos então a visita do nosso querido amigo, o Flávio, que vai falar aqui sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, não vim para destruir a lei. Ele vai estar aqui conosco, vai nos dar o prazer e a honra de recebê-lo, e ele vai explanar sobre esse assunto que é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Teremos também na outra semana, novamente a visita do Dr. Manuel da Cunha, e ele vai explanar, conversar, continuar aquilo que ele já fez em outras apresentações aqui no programa Momento Espírita, sobre o aborto. Ele vai falar sobre as consequências legais do aborto. Teremos também, nessa oportunidade, a visita de um médico que vai falar sobre as consequências fisiológicas, ou seja, as consequências da saúde da mulher em relação ao aborto. Então vamos fazer aqui uma mesa redonda entre o Dr. Manuel, o Ismael da Silva Costa, o Edgar Figueiredo e provavelmente o Dr. Newton Homem, um excelente médico que atua na nossa região, em Jacareí e também em Pindamonhangaba. Trabalha lá no pronto-socorro de Jacareí e de Pindamonhangaba também. Bom, Ismael, hoje eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os pais em relação aos filhos que recebem do Criador. Que responsabilidade teriam os pais sobre esse filho? Se esses pais são
responsáveis pela sua existência, pelo seu conhecimento, pelo seu desenvolvimento e pela sua evolução espiritual. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 203, pergunta 203, se eu não me engano, na página 92 e na página 93, nós temos lá um capítulo que fala sobre parentesco e filiação. A primeira pergunta do assunto é a pergunta 203, e ela diz o seguinte: os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma ou se limitam a dar-lhes vida animal, a que uma nova alma mais tarde vai adicionar a vida moral? Olha que pergunta interessante, hein, Ismael? É uma pergunta extremamente complexa, né? Então, o básico da pergunta é o seguinte: os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma ou simplesmente transmitem aos filhos a condição física, fisiológica de vida animal, e que esse ser que veio como filho, mais tarde vai adquirir a sua condição moral? Vou repetir mais uma vez a pergunta para a gente definir bem a resposta. Vamos lá. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou se limitam a dar-lhes a vida animal, a que uma nova alma mais tarde vem adicionar a sua vida moral? O que você acha, Ismael? Edgar, queridos amigos, me permitam me demorar um pouco com essa pergunta, na sua resposta, dar um esclarecimento maior. O que existe no universo? Matéria e espírito. O espírito, ele é esclarecido por nós através da doutrina espírita, que o espírito é o princípio inteligente do universo, a individualidade pensante capaz de amar e sentir. Isto é o espírito. Por outro lado, o que tem no universo? Matéria e espírito. A matéria, ela é organizada ou não organizada. A matéria organizada, o livro dos espíritos, a doutrina espírita, classifica, para que a gente tenha uma visão mais clara, como orgânica e inorgânica. Então existe a matéria orgânica e a matéria inorgânica. A matéria orgânica é essa daqui. E a matéria inorgânica é essa daqui. Matéria orgânica e inorgânica. A matéria orgânica, ela, o que dá a vida a essa matéria, é um princípio espiritual que chama-se fluido vital. É um princípio espiritual. Esse fluido vital, ele é um fluido animal que só dá a vida, faz mais nada. Então a vida deste corpo aqui, ela é em função desse princípio espiritual. Da onde que veio isso? Probanda de Deus. Tudo probanda de Deus, como diz o apóstolo. Não é? Tudo probanda de Deus. O apóstolo Paulo fala isso, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o que acontece? Por que eu estou falando isso? Para nós entendermos bem. Então a vida orgânica, ela é da matéria. E a vida inteligente, a vida moral é do espírito. Então, o que dá a vida ao corpo é esse princípio. Quando os pais, eles têm um filho ou uma filha, eles transmitem aos filhos esta vida, essa matéria que nós estamos citando. Que o livro dos Espíritos fala em vida animal. E que hoje a ciência humana fala que nós transmitimos os genes da família. Então eu herdo os genes da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós e assim por diante. Então há uma hereditariedade material que ela é física. Os pais transmitem aos seus filhos a hereditariedade material. Se essa matéria tem alguma predisposição orgânica, digamos, a família tem predisposição para diabetes, para uma doença cardíaca, para um determinado tipo de doença, um câncer, qualquer coisa, ele vai transmitir isso para os filhos, porque é a herança material. Isso nada tem a ver com a herança espiritual. O pai, a mãe pode ser espíritos esclarecidos, iluminados, maravilhosos, pessoas calmas, tranquilas, e o filho ser completamente diferente. Os filhos, né? Os filhos são espíritos que estão ali. Podem não ter nada a ver com aquilo. E pode ocorrer o contrário. Nós termos pessoas, filhos, calmos, serenos, tranquilos, inteligentes, e o pai, a mãe, aquelas pessoas ataboadas, aquelas pessoas que são perturbadas, desequilibradas. Então,
a hereditariedade ela é puramente material, não se transmite a moral. E depois, quem conhece como forma-se família sabe que existe o parentesco espiritual, que é aquele grupo espiritual que reencarna. Aí sim, se o pai e a mãe for pessoa tranquila, serena, os filhos terão aquela índole. Mas sempre haverá aquele filho que não faz parte da parentela espiritual, que é aquele espírito que está entrando na família, ou para ajudar o espírito superior que puxa a família para um progresso maior, ou para o progresso, perdão, vai desenvolver o progresso daquela família, tanto lado moral quanto espiritual, ou o outro, ou é o inverso, é o espírito que está entrando naquela família para aprender, para crescer com aquela família. Pois não, Edmar? Olha, você respondeu muito bem. Sintetizando, nós temos sim aquela, como você se referiu agora, a condição dos pais transmitirem a vida animal. Porque, como você mesmo falou, ela está dentro de um contexto de uma arquitetura genética. Então, nessa arquitetura, ela pode, esse ser que vem através dos seus pais, receber as informações genéticas de uma doença, por exemplo, como você citou, aleatória, né? Uma doença, por exemplo, diabetes, doenças, além de ser diabetes, doenças cardíacas e assim por diante. Então ela vem dentro de um contexto arquitetônico genético. O pai e a mãe transmitem sim aquela condição animal, aquela condição fisiológica, como você se referiu, a condição da matéria fisiológica, orgânica, né? E como você também referiu, que o universo é composto por matéria orgânica e inorgânica, né? Bom, tudo isso, não tenho a menor dúvida, está inserido num contexto chamado fluido cósmico universal. O que é fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal é uma essência que emana de Deus, a essência criadora do Pai, que dá vida a tudo. Por isso que diz, tudo promana de Deus. Sem Deus, nada existe. Então a gente tem que entender o seguinte, tem pessoas que dizem assim, olha, Deus não existe, Deus é uma criação para sustentar os problemas psicológicos, emocionais da humanidade sofredora. Essa frase é a mais infeliz que nós possamos imaginar. Nós existimos em função de Deus. Veja bem, Edgar, se Deus não nos criasse, se essa essência criadora ela não existisse, nós não existiríamos. Um exemplo bem clássico. O que sustenta a nossa vida? O ar. Você pode ficar 15 dias, 20 dias sem comer. Se você for uma pessoa preparada, um faquir, uma pessoa aí, você pode ficar até 6 meses sem comer. Você faz uma alimentação que te garanta os fluidos necessários do seu corpo. Você pode ficar um tempo prolongado sem água, até 4, 5 dias ou mais sem água. Mas você não fica mais do que 2 minutos, 1 minuto sem ar. É essa essência que promana de Deus que nos dá vida. Sem ela, a gente não tem vida. Então a gente existe em função de Deus. O amor divino que dá vida a nós. É esse que é o fluido vital. Esse fluido vital ele está na Gênesis de André Luiz. E lá ele fala o seguinte, é o plasma criador. O hábito criador do Pai. O que é plasma criador? É a essência que promana de Deus. Então isso significa o seguinte, que se Deus não quiser que nós existamos, nós não existamos. Nós não existimos. Então, se a gente tirar Deus da nossa vida, por isso que diz, sem que Deus o queira, nada acontece. Por quê? Porque é Ele que dá vida a tudo. O vegetal existe porque Deus dá vida, o animal existe porque Deus dá vida. Esse planeta existe porque Deus o criou. Olha que maravilha, ligar, é isso aí. Que beleza, né? Aliás, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é justamente essa, a referência ao Criador. A primeira pergunta, ela diz o seguinte, que é Deus? Lógico que ela foi elaborada a pergunta que é Deus e não o que é Deus, porque que é Deus ela é uma pergunta extremamente singular. Ela está objetivando dizer o que significa Deus, né? Então lá, o Livro dos Espíritos diz o seguinte, Deus é a inteligência suprema, criador de tudo e de todos. E logo em seguida, nós temos uma outra pergunta que fala o que existe no universo. E no universo nós sabemos, segundo o Livro dos Espíritos, que existe em primeiro lugar Deus, em segundo os Espíritos,
E em terceiro, a matéria, já disseminada como foi explicada aqui pelo Ismael, né? Bom, seguindo então com os nossos conhecimentos espíritas, com o nosso estudo da doutrina espírita, inclusive o objetivo do programa Momento Espírita é esse, é responder às suas dúvidas. E com certeza essa dúvida faz parte de você, faz parte do seu questionamento, da sua existência, com certeza. A pergunta 204, ela faz o seguinte: uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? Estamos discutindo aqui no programa a condição de pai e mãe e geração de filhos. Então, mais uma vez, uma pergunta extremamente relacionada com isso. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além de nossa existência atual? Mais uma vez, o Ismael vai falar sobre isso, né, Ismael? Perfeitamente. Com prazer, né? Com prazer. Opa, é uma alegria, mais alegria. Edgar, antes de me ater a essa palavra, a essa pergunta do Livro dos Espíritos, esse assunto maravilhoso que a gente está estudando hoje, muito importante nos dias atuais, mormente na época que nós estamos atravessando de transição entre mundo de provas e ações para mundo de regeneração. Então, antes, permita-me lhe reportar a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec fez a pergunta, que é Deus? Pelo seguinte: por que ele não perguntou quem é Deus? Porque Deus não é uma individualidade. Exatamente. Deus não é um ser como nós. Então ele perguntou, o que é Deus? Né? O que é Deus? Os Espíritos responderam, aquele mínimo, porque a gente não entende. Deus é a causa primária, a razão de tudo que existe acontece. Por quê? Fora isso, não adianta, a gente não entende Deus. Então ele deu aquela fórmulazinha. Mas voltando à pergunta aqui. Espera, só complementando o que você falou. Pois não. Perfeitamente, você respondeu corretamente. Agora, o que é Deus, né? Como foi feita a pergunta por Allan Kardec, e a resposta que os Espíritos nos deram foi que é a inteligência suprema, criador de tudo e de todos. Concorda comigo? Perfeito. Perfeito. Bom, e como você mesmo falou agora, essa é a definição que nos cabe no momento, porque essa definição ela está restrita aos nossos sentidos e aos nossos conhecimentos momentâneos. O que nós temos condição de responder no momento é essa resposta, porque nós somos limitados ainda em nosso conhecimento. Nós não podemos definir Deus, na sua acepção da palavra, porque exigiria da nossa parte um conhecimento, uma evolução além daquela que nós temos no momento. Então, no momento, nós definimos Deus como sendo a inteligência suprema, criador de tudo e de todos. É isso, Ismael? É isso. E a pergunta, né? Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além de nossa existência atual. É isso? Certo. Perfeito. Perfeito. Meus queridos irmãos, criaturas que têm a oportunidade de nos assistir, veja bem, muitas vezes a gente para e pensa, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho irmãos, torno-me adulto, caso, tenho uma esposa e filhos. Então a ideia que a gente tem é que a nossa parentela é isso. Meu pai, minha mãe, meu pai e minha mãe, né? Minha esposa tem o pai e a mãe dela, nós temos os nossos filhos em comum, a ideia é que a família é isso. Não é bem assim. Na realidade, esta é a nossa família atual. Existe um fator que nós não poderíamos aqui deixar de lado, que chama-se reencarnação. A reencarnação é retorno à vida corporal. A gente volta à matéria muitas vezes, a gente toma um corpo físico muitas vezes. Quantas encarnações temos? Provavelmente uma pessoa como eu pode ter 40 mil, 50 mil, 100 mil encarnações, a gente não sabe. Em cada encarnação eu tive um pai, uma mãe? É claro que não. Agora, ao me reportar a pergunta anterior, eu fiz menção à família espiritual. Existe aquele grupo espiritual que faz parte do que nós chamamos de família espiritual, aquilo que Jesus exemplificou. Vamos explicar. Jesus está sentado lá numa sala com seus seguidores, todo mundo conversando. De repente alguém chega para Jesus e fala: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí. Jesus olha para ele e diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. A princípio dá a impressão de que Jesus está sendo
uma pessoa grosseira com a mãe, um desrespeitador. Aquele que disse honrai vosso pai e vossa mãe, está falando isso, ele está fazendo referência à parentela espiritual. Cada um de nós tem, eu tenho meu grupo espiritual. Quando eu vou reencarnar, esse grupo reencarna comigo. Aqueles que têm condições, os outros que não têm, não reencarnam. Mas... Então a nossa família, ela é muito grande. Eu posso ter uma mãe de outra encarnação, uma pessoa que me ama profundamente. Eu posso ter um pai de outra encarnação que me ama profundamente, que nessa encarnação presentemente não está aqui, mas que faz parte da minha parentela espiritual. São pessoas que são meus parentes próximos, pessoas ligadas a mim pelos laços espirituais. Quando a gente tem aqui na Terra, eu acabei de explicar anteriormente, a parentela pelos laços consanguíneos, por exemplo, reencarna um espírito novo na família. Quando desencarna, não tem ligação nenhuma. Se eu não desenvolvi um carinho com ele, uma ternura, um amor, ele será um espírito estranho para mim. Tem muitas famílias assim. São parentes, mas às vezes um amigo, um conhecido mais próximo, tem mais amizade, mais carinho do que aquele familiar. E já existem aqueles que realmente se amam, aqueles irmãos que se gostam, querem estar juntos, a mãe, o pai, aquela coisa toda. Então a parentela espiritual é muito grande. Olha, ela remonta a uma quantidade de pessoas muito maior do que a gente vê aqui na Terra, no plano físico. Então eu não tenho como parente só meu pai, minha mãe, a minha esposa, meus filhos, não. Existem outros espíritos que vêm engrossar essa família, outros espíritos que fazem parte do meu elo de simpatia, do meu elo de carinho, de ternura e mesmo de amor. E são outros espíritos que em futuras encarnações estarão comigo. Pode até ser novamente como pai e mãe, como irmão, como filho e assim por diante. A gente não pode se limitar ao estreito limite que a encarnação física impõe. Não é meia dúzia a nossa família. Nossa parentela espiritual não são meia dúzia de pessoas, é um grupo muito maior. Às vezes até centenas de pessoas que fazem parte da nossa família espiritual. Agora, a família, no contexto geral, nós fazemos parte de uma grande família que chama-se a família humana terrena, que é a família terrestre. Agora, os laços familiares remontam isso. Então é importante a gente falar para o nosso filho, nossa filha, isso, para que ele tenha uma visão, não aquela visão egoísta, meu pai é esse e acabou. Não é bem assim. Nós temos outros espíritos que são nossos amigos, que são nossos parentes, que são nossos familiares, que faz parte da nossa parentela espiritual. Bom, nós sabemos que o enlace familiar entre pais e mães e filhos se dão pelo amor. O amor que tem a mãe pelo filho, o amor que tem o pai pelo filho também, e o amor que tem o filho pelos pais. Conforme a criação, a educação, a orientação que os pais fornecem a esse filho, evidentemente o laço amoroso ele se processa de uma maneira mais construtiva, mais elaborada, mais, vamos dizer, enlaçada entre eles. Agora, eu faria uma pergunta ao Ismael. O que leva um espírito a ter a parentela espiritual? Por exemplo, já uma afinidade, né? O que leva esse espírito a ter essa parentela dita como parentela espiritual? Olha, Edgar, pergunta muito bonita, muito importante, muito interessante. Vamos lá. Primeiramente, alguns espíritos dizem assim, algumas crianças, eu não pedi para nascer. Dentro da pergunta que o Edgar fez. Eu não pedi para nascer. Muitas vezes essas crianças não pediram mesmo. Elas imploraram. Muitas vezes são espíritos estranhos àquele grupo familiar. Então elas têm dificuldade de se ajustar. Elas não veem o companheiro dela como irmão, não veem a pessoa ao lado como irmã, não vê sua mãe como mãe e assim por diante. Ela tem uma dificuldade muito grande. Isso é comum, é normal, faz parte. Agora, aquele espírito, uma vez que ele entra naquele grupo familiar, a tendência é que ele continue a reencarnar ali. Então, hoje, ele entra e destoa toda a família. Ele tem hábitos estranhos, ideias estranhas, costumes diferentes. É a chamada ovelha negra, né? Tem aquela família, às vezes, certinha, e aquele filho que não se ajusta, não se entende. Isso é normal e é comum. Cada família normalmente tem um ou dois assim. Isso é comum. Só Edgar, que aquele espírito ele vai reencarnando na família, ele vai desenvolvendo simpatia, ele vai separando os antagonismos, vai vencer aquele antagonismo que ele tem, vai desenvolver o carinho, a ternura, até que ele consegue desenvolver o amor. Isto que é a finalidade da família.
desenvolver entre aquelas criaturas que estão dentro do mesmo lar o amor. Por isso que a família terrena ela é estruturada aqui dessa maneira. Os pais, os filhos e às vezes até os netos, porque para que haja entre eles uma afinidade maior, porque confinado entre quatro paredes, eles vão lá resolver os seus problemas. A gente sabe que é dentro do lar que é a maior batalha que existe do ser buscando a sua evolução maior. É dentro do lar. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Você tem um filho, uma filha, uma guerra todo dia. Porque você tem que educar aquela criança, você tem que orientar ela, e ela muitas vezes não aceita ou não entende, e assim por diante. Então, à medida que aquele espírito vai reencarnando naquela família, ora como filho, ora como irmão, ora como pai, ora como mãe, e assim por diante, ele vai criando um laço que nós chamamos de amor. Aí ele passa a fazer parte daquela parentela espiritual, estreita seus laços. A finalidade da família é estreitar os laços, é que nós amemos-nos. A família é amemos, não é amacemos. Tem gente que ouviu o verbo de forma errada. Não é nós nos amássemos, não é nós nos amacemos, é nós nos amássemos. Então a finalidade da família é isso, a gente vai estreitando os laços e um dia aquele espírito, ao desencarnar, ele nos vê com outros olhos. Ele já tem um carinho, uma ternura, um amor por nós e está fazendo parte do nosso grupo espiritual. É dessa forma, porque a lei não é amor. Qual que é a lei? Pergunta a Jesus, qual é a lei? Pergunta a Jesus, qual é a lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Como que nós vamos amar o nosso próximo? O meio mais simples que existe é no meio familiar. Né? Ali você está com seu irmão, você vai aprender a amar aquelas criaturas. É dessa forma, Edgar. Aí ele vai reencarnando, aquele momento ele foi lá por necessidade, no momento seguinte ele vai porque ele quer. Ele vai porque ele gosta, ele vai porque ele criou laços de afinidade com aquela pessoa. Hoje, ele é quase que obrigado a ir. Amanhã, ele vai pedir para ir. Olha que bacana. Olha, você respondeu muito bem, viu, Ismael? Nós sabemos que a nossa condição física estabelece entre nós, familiares, a condição amorosa, a condição do amor. E nós sabemos também que a doutrina espírita nos esclarece que o que somos aqui como seres humanos, como espíritos encarnados, nós, quando deixamos a parte física, o corpo, como se fosse uma veste, deixamos aqui na Terra aquilo que recebemos de empréstimo e voltamos para o mundo espiritual, nós não deixamos de ser aquilo que fomos e aquilo que nós adquirimos intelectualmente, emocionalmente e também como vivência espírita. Nós levamos tudo isso, o que somos e o que fizemos, lá para o mundo espiritual. E como falou Ismael, a gente recebe lá também o afeto, né? daquele esforço que os pais demonstraram para criar aquele filho, aquele esforço que os pais fizeram para que aquele filho evoluísse socialmente, intelectualmente e se evoluísse também espiritualmente. Isso é super interessante, é uma condição espetacular do espírito. O espírito leva aquilo que ele fez e aquilo que ele realizou aqui na Terra. Então é isso que estabelece, né, Ismael, a condição de amorosidade, de afinidade espiritual. Bom, existe algum espírito que vem na Terra contra a sua vontade em uma determinada família, Ismael? Porque nós todos sabemos que, até o Ismael comentou, que um filho fala ao pai, pai, mãe, eu não pedi para nascer, e implorou, não é isso? Então eu faço uma seguinte pergunta, existe um espírito que vem numa determinada família de maneira compulsória, ou seja, obrigado a vir ali? O que você acha, Ismael? Sim ou não? Edgar, queridos amigos que nos assistem, que nos ouvem nesse momento, nos assistindo, antes de responder essa pergunta, eu vou, ainda me reportando à pergunta anterior, apenas dar uma orientação, que não somos nós que damos, é a doutrina do Espírito. Ensine o teu filho a amar o semelhante, e ele te amará eternamente. Agora vamos, o Edgar fez a seguinte pergunta, existe um espírito que ele entra numa determinada família compulsoriamente? Ora, Edgar, se apenas reencarnasse a família espiritual, a vida seria uma maravilha. Seria harmonia e equilíbrio o tempo todo.
Mas nós não vemos isso. Nós vemos que as famílias lutam, agora mesmo falamos que as famílias lutam, porque a finalidade da família aqui na Terra é dar oportunidade que os espíritos renasçam da carne para progredir. Nós necessitamos da carne para progredir, seja moral, seja intelectual. E a maneira que nós voltamos a habitar esta carne são inúmeras. Há espíritos, veja, Edgar, que coisa triste. Há espíritos que ficam às vezes no mundo espiritual 500, 600, 1000 anos. Você falou da compulsoriedade. Chega uma hora, esse espírito ele é convocado a reencarnar. Ele não tem como dizer, eu não quero, eu não vou, eu não aceito. Em absoluto, ele é convocado, você vai reencarnar. Para que este espírito reencarne, ele vai precisar de um pai e de uma mãe. Como ele vai ter um corpo, ele vai precisar de um pai e de uma mãe. Aí a espiritualidade superior que dirige esse departamento, que dirige essas coisas de reencarne, busca uma família que ele se enquadre. Então tem uma família pronta para reencarnar. Pai, mãe, filhos, tudo prontinho. Ele chega lá e fala, olha, vocês aceitariam um espírito assim, assim, assado? Ele não tem. Ele não tem parentela espiritual, ele não tem a quem recorrer. Os familiares dele já estão, muitas vezes, em outros órgãos, muitas vezes em outras condições espirituais superiores. Você generosamente aceitaria, por isso que a gente tem que considerar filho, não é aquilo que a gente pensa, é uma tarefa eterna. Aí o que acontece? A família fala sim. Se a família falou sim, o pai aceitou, a mãe aceitou e os futuros filhos dela, que serão irmãos dele, aceitaram. E ele está, qual a posição dele? É aquele que está implorando, ele precisa de um corpo. Então ele tem que reencarnar. O que acontece? A espiritualidade obriga, não é que obriga na essência da palavra, chama e mostra o passado dele. É claro que aquela família é uma família que tem ligações com ele lá atrás, em encarnações anteriores, em alguma encarnação fizeram alguma coisa a ele, ou ele fez alguma coisa à família, eles têm laços. Só que esses laços não são de carinho, de amor, de amizade, são laços de antagonismo, de inimizade, às vezes de ódios e coisas profundas. Então o que acontece? Essa família generosamente aceita esse espírito, que ele já sabe que é uma criatura problema. Quando o espírito reencarna, é evidente que ele esquece tudo isso, ele e a família, porque senão seria problemático, né? Você pega uma pessoa egoísta, ela vai ficar falando toda hora, olha, você pediu, você implorou e tal. Isso comprometeria o relacionamento do dia a dia. Aí explica esses conflitos de gerações, esses irmãos que não se entendem de jeito nenhum. Essa pessoa que às vezes completou seus 15, 16 anos e já está fugindo de casa. Por quê? Porque esse espírito ele precisava do corpo. Uma vez que ele teve o corpo, ele muitas vezes não quer se relacionar com aquela família. E ele busca outros caminhos. Então cabe a nós, a mãe, o pai, entender, e assim como foi generoso lá no mundo espiritual, dando a ele a oportunidade de reencarnar, agora tem que ser generoso, acreditando o seu amor a ele. Porque aquela pessoa, de um jeito ou do outro, está fazendo parte da família agora. E esse trabalho, conforme eu disse, eu usei a palavra eternamente, não fui muito feliz, não é bem eternamente, mas não é um trabalho de uma encarnação só. Haverá outras encarnações desse espírito, vai reencarnar junto. Então, na condição de filho, ele vai reencarnar no meio familiar. Mas ele está agora naquela família e ele vai, como nós falamos na pergunta anterior, é a oportunidade de estreitar os laços e romper os problemas do passado. Tem que romper aquela inimizade, aquele antagonismo, às vezes aquele ódio que existia lá no passado. Então vamos ter que reencarnar junto. Então existe sim a reencarnação compulsória e ele é colocado numa família, mas é claro que a família ela tem lá no mundo extrafísico, que nós chamamos de mundo espiritual, por dizer, eu não quero, eu não aceito, eu não tenho condição para isso, espiritualmente eu não tenho forças para isso. Então quando a família está aqui e tem um problema desse, é claro que eles acharam que quando eram desencarnados que tinha força para levar a mãe. Então a gente tem que encarar assim. Eu vou até aqui fazer um pequeno parâmetro aqui que não tem muito a ver, mas que eu estou enquadrando aqui. Uma psicóloga, ela, no programa de televisão, ela foi entrevistar uma psicóloga e um advogado sobre adoção. E ela estava explicando, olha, você não está... Ela explicou que muitas pessoas adotam crianças e que depois devolvem a criança. Ela falou, não existe isso. Você não está adotando uma criança, você está constituindo um lar. Aquela pessoa... ela é teu filho.
Então, aí é a mesma coisa. Esse espírito que entrou na tua vida, ele é teu filho. Você tem que aprender a amá-lo e ele aprender a te amar. E isso é para uma encarnação. Então você não pode simplesmente falar, ele foi embora, deixa eu esquecer, ele acabou. Não é bem assim. Ele é teu filho e você tem que aprender a amá-lo como tal. É uma tarefa que vai levar, muitas vezes, várias encarnações. Depende de cada um, depende da situação, de uma série de coisas. Mas é nisso que a gente entenda que é uma oportunidade que Deus nos dá e é uma tarefa. Claro que não é muito fácil, não estamos aqui dizendo que é fácil. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Educar é a coisa mais difícil do mundo. Agora, uma coisa também tem que ser dita aqui. Educar não é dizer sim. Educar é ensinar a viver, é outra coisa. E é uma ciência difícil, não é muito fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? É difícil. Mas é isso aí, Edgar. É claro que existe, sim. Você fez a pergunta. Existem pessoas que entram na família com funcionamento, sem sombra de dúvida. Mas não há nada obrigado. Nunca é violado o nosso livre-arbítrio. Isso é certeza. Nunca é violado. Agora, eles têm argumentos que, né? Chega para você e fala, olha, aquele espírito, você prejudicou ele assim, assim, assado. Aí você já sente aquela, né? Aquele sentimento de ter que reparar o que fez no passado, você acaba admitindo ele no seu lar. É assim. Olha, eu vou lembrar a vocês, caro amigo telespectador, que o programa Momento Espírita, ele é patrocinado pela Papelaria Iracema e também pela Blaster Computadores. A Papelaria Iracema, você pode, ela é localizada ao lado do batalhão da Polícia Militar, ali na Independência. É facílimo. Basta você se dirigir ali que imediatamente você vai localizar a Papelaria Iracema. E lá você vai encontrar, além de material escolar, material inclusive também de informática, vai encontrar também cursos ministrados pela própria Papelaria Iracema. Um deles é o curso de artesanato, onde você vai encontrar lá a maneira de executar o artesanato com o auxílio da Papelaria Iracema, há mais de 30 anos em Taubaté. E também nós temos a grande felicidade de ser patrocinado pela Blaster Computadores, ali no Chibatão, ao lado da Dutra. E a Blaster Computadores, além de oferecer a você assistência técnica do seu computador pessoal, do seu computador notebook, oferece também os serviços de formatação a um preço extremamente promocional. Vá lá, fale com o Fabiano ou com um dos funcionários da Blaster Computadores e você será extremamente bem atendido lá na área de informática com a Blaster Computadores, ali no Chibatão. Olha, Ismael, uma perguntinha referente àquilo que estamos conversando no programa de hoje do Momento Espírita. Nós sabemos que a população da Terra hoje está por volta de 9 bilhões de pessoas, 9 bilhões de seres que habitam o planeta chamado planeta Terra. Sabemos também que em volta do planeta existem aproximadamente 3 vezes mais espíritos que desejam habitar aqui na Terra como espíritos encarnados. E nós tocamos no assunto agora mesmo sobre a obrigação do espírito se reencarnar. Eu faria uma pergunta. Qual é a condição principal de um espírito se reencarnar? Porque nós sabemos que temos uma população de 9 bilhões de seres encarnados e 27 bilhões, segundo André Luiz, 3 vezes mais a população da Terra, de espíritos que pululam em volta da Terra. Qual é a condição necessária, principal, para que o espírito venha a reencarnar na Terra? De que maneira isso se procede? Edgar, amigos que nos assistem. O espírito, uma vez sentindo a necessidade de reencarnar, de retomar as tarefas de ordem física que ele deixou parada, existe no mundo espiritual uma perfeição que nos escapa ao sentido. Há uma preparação muito grande. Muitas vezes, para a gente entender melhor esse assunto, vamos aqui situar uma família comum, pai, mãe e filho. Estão todos desencarnados. Então o espírito, ele vai reencarnar, quando o grupo espiritual vai reencarnar, a parentela espiritual vai reencarnar, o grupo parentela é a mesma coisa,
quando o grupo espiritual vai reencarnar, o espírito ele começa a buscar uma companheira. Ele vai reencarnar como homem e ela como mulher. Então o casal combina isso no mundo espiritual. Olha, eu vou reencarnar. Ela fala, olha, vamos resolver tal assunto e vamos reencarnar juntos. E aí eles ajustam, olha, vou ter um filho, vou ter dois, vou ter três, dentro das necessidades espirituais. Eles abertam o passado, porque muitas vezes a gente não lembra, nós temos, conforme eu disse aqui, centenas, podemos ter milhares de reencarnações. Então o grupo espiritual abre a mente daquelas criaturas, as encarnações passadas, e eles então enfocam os problemas do passado para poder resolver. Aquelas questões que ainda estão insolúveis, que foram deixadas para o futuro, eles vão abordar agora. Então, marido e mulher combinam no mundo espiritual. Veja que é uma questão muito séria. O casamento, ele não é físico. O casamento é uma instituição divina. Aí, voltando ao assunto. Quando eles falam isso, olha, eu vou ter 2, 3 filhos, esses espíritos que o Edgar está falando, vêm querendo reencarnar. Só que, é claro, a família não comporta. Muitas vezes eles não querem ter uma família longa. Hoje, a família é de 2, 3 no máximo. Não se concentra mais naquele grande número de pessoas que tinha antes. Então há uma dificuldade muito grande. Preparar a família. Digamos que o casal vai ter apenas um filho. Está lá, pronto, tudo direitinho, tudo certinho. Eles se preparam para reencarnar. Se preparam para reencarnar. Aí, o futuro pai reencarna, a futura mãe reencarna, eles, depois de passam pela infância, adolescência, aquela coisa toda, quando eles ficam adultos, desde que para eles reencarnar, eles têm que se ajustar como filho em outra família, né? Vocês estão entendendo como é que funciona? Ele vai se ajustar como filho em outra família, ela como filha e assim por diante. Quando os dois reencarnam, eles vão crescer, vão ficar adultos, vão se encontrar, se apaixonar, se casar e ter filho. Quem que é filho? Aquele espírito que está lá no mundo espiritual, já combinado anteriormente. Por isso que a gente diz aqui que o aborto é complicado. Esse negócio de aborto é complicado, o corpo é meu, não é merecer não. Lá quando você tinha a oportunidade de falar não, você não falou, agora você vai falar? Então é complicado esse assunto, é muito complicado. Então chega a hora que aquele espírito começa a rondar o casal. Pense vocês que o espírito vai reencarnar, ele volta, chega naquele dia, não é bem assim, ele já começa a ficar em volta do casal. Tanto que uma mulher, quando está grávida, ela aceita, ela fala, eu estou grávida. O marido, mas como? Está tudo normal. Eu estou grávida, por quê? Porque ela já aceita o espírito, futuro filho dela, em volta dela. Ele está ali respirando o ar do casal, vivendo o ar do casal. Então, é assim que funciona. Agora, como o Edgar falou, tem uma quantidade muito grande de espíritos que precisam reencarnar, muitas vezes esses espíritos interferem nessa programação. De que maneira? Aquele pai, aquela mãe, ele em desdobramento natural são chamados. O que é desdobramento natural? Desdobramento natural, meus queridos amigos, é o sono. Quando a gente dorme, o espírito se afasta do corpo. Ele fica ligado ao corpo pelo laço espiritual, mas ele continua ligado ao corpo, mas ele se afasta e entra em contato com outros espíritos. Aí esse espírito que quer reencarnar, muitas vezes é aquilo que nós falamos antes. Pede, argumenta e fala, eu preciso reencarnar, pelo amor de Deus. E implora, muitas vezes implora para que o casal aceite ser pai e mãe dele. Olha a situação. Então é onde aquela família, o pai e a mãe, eles concordam, fica aí um acordo com aquele espírito que é regido pela lei maior do pai. Vocês estão percebendo que não existe acaso aqui. Ninguém, não existe aquilo, furou o preservativo, a mulher se engana na programação lá, que ela faz aquela tabelinha, o anticoncepcional não funcionou, o laboratório deu um remédio que o lote... Não existe isso, meus queridos amigos. Tudo isso, vocês estão percebendo que o nosso livre-arbítrio conta tudo. Se a mulher falar, eu não quero ter filho, eu não quero ter filho. É uma vontade dela, eu não quero ter filho, eu quero me preparar melhor, eu quero resolver certos assuntos, eu não vou ter filho. Então vocês têm que perceber que isso é uma coisa muito delicada. Então ela aceita aquele espírito, e quando esse espírito reencarna, ele vai fazer parte daquela família. E é claro que tudo isso não se lembra. Às vezes a mãe e o pai têm um sonho, qualquer coisa, mas dificilmente eles vão identificar isso. Isso é apagado até pela necessidade, porque nós somos pessoas muito egoístas, temos problemas seríssimos, os nossos vícios morais são muito grandes, então se a gente souber uma coisa dessa,
vai ficar difícil para o pai e a mãe amar aquele filho, né? Ela vai ter dificuldade. Então, é uma coisa natural. Então, às vezes a pessoa programou, eu programei só um filho, mas agora eu tenho 2, agora eu tenho 3, por causa dessas coisas. Há aquelas pessoas generosas que têm mais filhos. Por causa disso, os espíritos pedem e eles aceitam. Muitas vezes não estava programado aquilo, mas eles aceitam. Então a gente tem que entender que o filho ele não cai por acaso. Agora o Edgar faz a seguinte pergunta para mim: Ismael, e uma mulher que é estuprada? Veja que nós estamos conversando sobre filhos, sob a égide de Deus, sob a égide de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses espíritos superiores que nós estamos falando, que se aproximam para organizar tudo isso, veja que quando a família diz, olha, eu vou reencarnar, há uma preparação. Eles não pegam a carne e já vai nascer, não. Existe uma preparação, às vezes de 10, 20, 30, 50, até mais tempo. Há toda uma preparação. A reencarnação são várias gerações que é feita. É feita uma programação para 3, 4 encarnações. É uma coisa muito bem organizada. Então, quando a mulher ela aceita o filho, tudo isso está sob a égide de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas e o estupro? Aquela violência. Tem espíritos, meus queridos, que tem que reencarnar. Ele precisa reencarnar, ele tem que progredir. Como que a gente vai progredir? A gente precisa da matéria para crescer, para evoluir. Essa é a finalidade da vida. A finalidade é crescer, evoluir, ser melhor, se aprimorar. É essa a finalidade, ser perfeito. É sempre ignorante para ser perfeito, é essa a finalidade. Então, muitas vezes, o espírito ele se sujeita à vida dessa forma, porque é uma violência incrível. Nossa, essa é uma violência fantástica. Aquela pessoa que faz isso é um doente espiritual, uma pessoa perturbadíssima, uma pessoa periculosa. A mãe sofre uma violência inconcebível, a mulher que vai ser a futura mãe, mas ela tem que entender que aquele ser lá é o filho dela. É o filho dela e ela tem que amar ele. Eu sei que muitas mulheres têm problemas seríssimos. Há mulheres que rejeitam o filho, fazem aborto e até dizem, olha, eu fiz aborto, teria um peso no coração. Muito pelo contrário, ela roubou o peso no coração porque ela aceitou isso, meus queridos. Não é imposto por Deus. Não pense você que uma mulher está caminhando numa via pública, vai um acelerado lá, estupra ela tem um filho, não é bem assim. Vocês podem perceber que tem mulher que é casada, tem 20, 30 anos de intimidade e não tem filho. E uma mulher, uma vez que tem já engravida, isso não é acaso. Isso não é acaso. E aquele filho que veio, ele já é uma pessoa problemática. Para merecer tudo isso, não é um espírito normal. Então a mãe tem que ter muito, muito, muito amor para essa criança. É o filho dela. O outro é que não é pai. Infelizmente o outro é um doador de elementos materiais para gerar a vida. Porque pai é aquele que está ao lado, que ama, que cria, é outra coisa. Mas a mulher, ela tem que ser mãe. Ela tem que ser corajosa, tem que ter coragem, confiar em Deus, tem que ter fé, esperança. E muitas vezes aquela criança, se ela der amor para ele vai amar ela. Ele vai amar ela muitas vezes mais que aquele filho que ela teve na conjunção normal, da conjunção do relacionamento, do casamento normal, tranquilo. Então, meus queridos, o fato de uma pessoa nos amar ou nos odiar, muitas vezes, depende de nós. É isso, Edgar. Olha, você mais uma vez respondeu adequadamente essa questão sobre a reencarnação e sobre a reencarnação da família, entre pais, a relação entre pais e filhos. Muito importante isso. Até eu diria a você também, complementando a pergunta, que nós temos uma população de espíritos em volta do planeta por volta de 3 vezes mais do que a população que está encarnada, habitando a sua existência aqui na Terra. Mas nós temos que observar também o seguinte, existe uma escala de evolução dos próprios planetas, onde os espíritos habitam dentro desses planetas segundo a sua escala. Um mundo anterior ao nosso, o nosso mundo chamado de provas e expiações, ele sucede um mundo chamado mundo primitivo, onde o espírito encarna e recebe um corpo ainda animalizado. Vem aqui à Terra, passa por um período de aprendizado dentro do planeta chamado de provas e expiações, vai para um outro mundo chamado mundo de regeneração e posteriormente ao mundo chamado feliz ou mundos felizes e mais futuramente ainda a um mundo chamado mundos celestes,
onde o espírito já não recebe mais a incumbência da encarnação. Ele já está evoluído, ele não precisa mais aprender com o corpo. Então, evidentemente que nós temos essa população hoje, por volta de 9 bilhões de espíritos encarnados, e evidentemente também uma parcela dessa população já atingiu um nível que pode se dirigir a um mundo regenerado, ao mundo que já passou para a fase de mundo de regeneração. A própria Terra está caminhando também, embora a passos ainda lentos, né? Mas nós estamos evoluindo para um mundo de regeneração. Bom, o assunto é extremamente interessante. Infelizmente, nós estamos chegando ao nosso término do programa de hoje, né, Ismael? Gostaríamos de ficar mais com vocês, mas estamos renovando o convite para que você venha assistir o nosso programa na próxima quinta-feira, das 10 às 11. Nós temos uma reprise do programa feita aos sábados, às 19 horas, que pode ser o programa de terça, como pode ser também o programa de quinta. Todas as quintas-feiras nós trazemos um convidado para que ele venha ao programa Momento Espírita e fale sobre um determinado tema. Também às terças-feiras, excepcionalmente, abrimos o espaço para um outro convidado, da mesma forma, vir e falar sobre um determinado assunto da doutrina espírita. Olha, faço um convite a vocês para que a próxima semana nós vamos abrir o programa Momento Espírita da próxima quinta-feira, sem ser essa, a quinta-feira subsequente, sobre um assunto extremamente interessante, o casamento. Hoje nós falamos de pais, filhos, é isso, Ismael? Vamos falar um pouquinho sobre casamento. Então, deixamos aqui o convite a vocês, caro amigo telespectador. Acompanhe o nosso programa Momento Espírita, que você vai se deliciar com os conhecimentos e aprender um pouco mais sobre você e sua existência. Bom, chegamos mais uma vez ao programa final do Momento Espírita de hoje, deixando aqui o nosso excelente convite a vocês para que nos acompanhem nas próximas quintas-feiras e terças-feiras com o programa Momento Espírita e que não deixem de assistir a reprise aos sábados. Um bom dia a você, cara amiga telespectadora, cara amigo telespectador, e que a felicidade e a alegria sejam companheiras constantes de sua existência. E a vocês agora a despedida do nosso grande companheiro Ismael da Silva Costa. Ismael, é com você. Edgar, amigos que nos assistem neste momento, tivemos hoje a oportunidade de declinarmos considerações sobre tema muito importante que é a família. Esperamos que as nossas palavras, embora breves, embora bastante superficial, a maneira pela qual nós abordamos o assunto, ele está no livro dos Espíritos, algumas obras espíritas, esperamos que de alguma maneira nós tenhamos contribuído para que os queridos amigos tenham uma ideia melhor, mais clara sobre esse assunto, entenda melhor a si mesmo, a sua família, tenha um pouco mais de compreensão, de paciência, com o pai, com a mãe, com o filho, assim por diante, e que de alguma maneira tenha contribuído para melhorar a sua vida. Dessa maneira eu agradeço a oportunidade e um bom dia a todos. Um bom dia a vocês também e até a próxima, se Deus quiser. Os ativistas lembraram os apresentadores de programas